Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Chegamos para essa nossa live extraordinária, super diferente, num dia diferente, mas estamos trazendo um tema super importante, mega importante, na verdade, né? Deixa eu tentar aqui. Eu tô achando que tá um pouco escuro, não tá não? Vamos ver aqui, melhorou? Acho que ainda tá um pouquinho escuro. Vou virar aqui um pouco. Aê! Bom, hoje na nossa live nós vamos falar sobre ludicidade e também vamos falar sobre alfabetização e como estimular. E para falar sobre esse tema tão importante, eu trouxe, né, pra gente aqui, para contribuir, como vai contribuir a nossa querida Bianca Freitas. Gente, e eu me surpreendi. Primeiro, porque a Bianca tem o mesmo sobrenome que o meu. Olha que bacana. Ela se chama Bianca de Carvalho Freitas Lopes, mas a gente não é parente. Bom, pelo menos não que a gente saiba, né? Seja bem-vindo, Lu Frasco, bem-vindo, Bianca. A Bianca já chegou e eu vou convidá-la para estar entrando na live aqui. Bem-vinda, Catita! Érica, todos vocês sejam bem-vindos. Gente, vou botar o óculos, tá? Porque a pessoa precisa de óculos. Não tem jeito. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu convidar aqui a nossa ilustre participante da noite de hoje. Peraí. Eu fiz algo errado aqui. Aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ludicidade, vamos falar sobre alfabetização e tem a nossa presença, né, da ilustre Bianca Freitas. Oi, Bianca! Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite. Tá muito escura a minha câmera? Porque Não, a minha tá escura, né? Eu tô vendo aqui agora. a minha tá muito escura. Eu tô tentando ajeitar essa gambiarra que eu fiz aqui, entendeu? Eu não, né? O Gil, Pois mas é, tá. Se tiver muito escuro, você fala que a a gente tá. luz não tá não. Tá bom assim? Aê, Bianca, Tá seja muito joia. bem-vinda à nossa Muito live. obrigada, Ana. Tava super ansiosa para essa live. Quero agradecer a todos que já estão aí participando. Convida todo mundo para vir, porque é um tema muito especial. É um tema que eu amo. E eu trouxe uma pessoa que eu super admiro, que é a Bianca, que ela é fonoaudióloga e é também psicopedagoga, né? Sem contar que ela é escritora, gente. Que luxo! Ela escreveu um livro sobre fonoaudiologia, não é verdade? E também coordenadora, não é? Da coordenadora pedagógica da clínica. Não é isso? Ser humano, clínica? Sim, sim, Ana, coordenadora da fonoaudiologia lá na Clínica Ser Humano. Ai, que Equipe bacana. maravilhosa. Inclusive, Lu Frasco é coordenadora da psicologia. Obrigada, Lu. Ah, Sempre uma parceria. Sofia, minha filha, minha maquiadora oficial, tá? Um mesmo! grande beijo pra você, filhota. Ai, que orgulho! Isso é muito bom, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana do canal Pintando Sete. Também sou psicopedagoga, contadora de histórias. E, gente, o dia que eu vi a live da Bianca, eu falei, eu quero trazer a Bianca para vir conversar comigo. Nossa, que profissional. Bianca, você é fono, né? E psicopedagoga, né? Exato. A sua formação inicial é fono. Sou fonoaudióloga por formação e fiz a psicopedagogia Pós-graduação. para poder, né, auxiliar no meu trabalho com a aprendizagem. Excelente, excelente. E aí a gente pode até falar um pouquinho, né, sobre isso, porque para que as pessoas entendam e conheçam um pouco do trabalho. A fono é mais, as pessoas conhecem mais, né? Mas a psicopedagogia ainda gera alguma dúvida, né? Porque a gente tem profissionais da educação, mas também temos mamães que nos acompanham e gostariam de entender também um pouco mais sobre isso.
Sim, sim. É, bom, obrigada pela apresentação. Fiquei me sentindo, né, na apresentação. Queria agradecer outras pessoas que estão entrando aqui. A Patrícia, amiga de trabalho da Natália, da Catiane, obrigada, tá sempre junto com a gente. Juliana Alves é a proprietária e a gerente técnica da Clínica Ser Humano, uma grande parceira de vida e de trabalho. Obrigada, Ju. Sejam bem-vindos. Débora Gracini, minha maravilhosa farmacêutica da parte de dermatologia, linda. Manu, beijo. Obrigada. Muita gente querida entrando e a gente fica muito feliz, né? Catita também tá Silvana, aí. A Catita tá aí. Catita, minha irmã, inclusive, tá aqui bem pertinho de mim para me dar sorte. Ai, que delícia. Então, sou fonoaudióloga por formação. Entrei para fonoaudiologia porque era encantada com a música e fiz piano clássico, né? Minha infância e adolescência inteira. E quando eu entrei para fonoaudiologia, eu pensava em trabalhar com música, com voz, e assim foi feito. A minha primeira especialização foi em voz, eu trabalhei 10 anos direto no ambulatório de voz. E aí conheci a Juliana, que me apresentou o universo da aprendizagem, e a gente sabe que quando a gente entra para o universo da aprendizagem, é um bichinho que pica a gente e a gente não consegue, né? Areia movediça, não é assim? É uma areia movediça. Você não sabe. Gente, existe, não tem jeito de sair, mas porque é gostoso. É um negócio intrigante, é um negócio que você quer entender mais e que você quer, né, amarrar todos os componentes para que haja um melhor processo de aprendizagem, enfim. É, eu fiz a fonoaudiologia. E aí, o que a fonoaudiologia tem a ver com isso, né? A fonoaudiologia tem a ver porque a partir do momento que a fonoaudiologia é a ciência que trabalha com as formas de comunicação, a forma de comunicação escrita e lida, né? Ela faz parte da fonoaudiologia, sim. E se a gente pensar que a leitura e a escrita, ela advém da linguagem, do pleno desenvolvimento da linguagem oral, a gente consegue compreender que processo é esse, como a fonoaudiologia se insere nesse cenário. E aí a psicopedagogia, ela vem numa complementação linda, porque é um olhar de interface, né? E pega um pouco da parte educacional, um pouco da parte emocional, e tem tudo a ver com o fato de nos motivarmos para os processos de aprendizagem, né? E aí eu acho que a parte mais linda e mais mágica da psicopedagogia é quando a gente se envolve na mágica de aprender, de mostrar isso para o aprendiz, né? Que pode ser criança, pode ser adulto, pode ser de qualquer idade. É interessante porque outro dia a gente estava conversando numa dessas lives, né? A gente houve esse questionamento justamente sobre isso, porque às vezes as pessoas ligam a psicopedagogia somente à criança, e na verdade não, existe a psicopedagogia, inclusive, voltada ao idoso, né, nesse desenvolvimento, porque ela junta duas esferas muito importantes, que é a questão do aprendizado, sim, mas a questão da psique também, né, do emocional, né, como você disse, a interface, né? Sim, e a gente aprende a vida inteira, né? Senão a gente vai ignorar o processo de aprendizagem depois de um certo tempo. Isso não é de fato. Tem alguém falando, Ana, seu áudio está distante, a da Bianca está ótimo. Obrigada, Israel Elias. Obrigada, Israel, pelo retorno. Bianca, estamos chegando lá no Nordeste. Melhorou, Israel? Ai, que maravilha! Abraço para o Nordeste. Israel, dá um retorno aí, vê se melhorou. Bom, Adner, querido psicólogo que trabalha com a gente.
Se tá Obrigada. ruim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui um fone. Peraí, tem um fone aqui à mão aqui, que se precisar a gente coloca o fone de ouvido. Eu não gosto muito Uhum. de conversa, sabe? Aquela coisa assim meio italiana que conversa com o corpo, que conversa com o corpo, É. e acaba aqui atrapalhando um pouco. Ah, Mas eu tirei o fone que estava atrapalhando. você também é igual eu, Obrigada, então. Catita. Te amo. Ah, sim, isso mesmo, Catiane. Obrigada mesmo. A Catiane sempre dando a força, né? A Catiane é uma pessoa maravilhosa. Aliás, família maravilhosa vocês, né? Obrigada. Esse é uma Vamos lá. maravilhosa. Ô, Bianca, mas olha só, a gente percebe essa questão da alfabetização e letramento, né? Às vezes umas pessoas ficam naquela, gente, mas alfabetização não é letramento, letramento não é alfabetização, né? Quem não é da área da educação, né? Às vezes pode até achar, gente, é redundante isso. Mas na verdade existe, né? Existe uma diferença entre a alfabetização e entre o letramento, né? Fala um pouquinho aí pra gente essa diferença, né? Explica aí com as suas palavras, né? Obrigada. Agregue mais conhecimento também. Vamos trocando. Enfim, eu gosto muito dessa coisa que você vem e me complementa e a gente consegue falar do mesmo tema de formas diversas. Eu gosto muito dessa complementação. Então, existe uma diferença, sim, e eles dois, eles são sincrônicos, eles precisam acontecer ao mesmo tempo e o tempo todo, né? O processo de letramento é esse universo letrado que envolve a gente no interesse por ler, né? Por que que a gente vai ler? A gente vai ler porque a gente precisa ter um motivo. Ler precisa ter um lugar, precisa ter uma função na vida da gente. Se isso não tiver, não faz sentido a gente querer decodificar símbolos simplesmente só por decodificar. Então, a gente precisa desse processo de letramento que vem desde a pré-alfa, desde a educação infantil, né? Quando a gente manipula os livros, quando a gente exibe letras dos mais variados materiais, né? Quando a gente mostra rótulos para as crianças e mostra letreiros coloridos, a gente quer mostrar para ela, olha só. É um contato diário, né? Ainda que indiretamente, né? Na educação infantil, é um contato que a criança tem direto. É uma placa que às vezes vê, uma placa da loja, e a letra tá ali o tempo todo, né? É um processo diário, né? É a parte cultural e a parte social da leitura, né? E o letramento ele complementa a decodificação, porque o letramento sozinho, sem a decodificação, a gente não consegue fazer esse processo de leitura, né? Assim como decodificar não é ler. É verdade. Entendeu? Decodificar letrinhas, ir silabando, ir soletrando letrinhas, aquilo ali não é leitura, aquilo é reconhecimento da letra, mas que não faz a inferência do que A-M-O-R. Ele precisa entender que amor é amor, o sentimento que a gente tem, né? Existe todo um processo de letramento, né? É quando consegue entender o significado, né? A significação daquela palavra, né? Exatamente. Cris entrou também, linda, parceira de trabalho da minha equipe, maravilhosa. Você está conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir bem. Não, que eu fiquei Às vezes dá uma falhadinha assim, mas de um modo geral consigo te ouvir. E será que ela está conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir, mas tem realmente alguma falha de áudio. E aí, o que é esse decodificar, né? É o entendimento que existe um processo entre o reconhecimento da letra e que aquela letra significa um som, né? A gente é alfabetizado, a gente fala um idioma que reconhece sistema alfabético
como o nosso sistema principal de escrita, né? E é muito importante que a gente entenda esse processo de fonema-grafema para que a gente possa jogar isso para essa simbologia e entender de fato do que se trata, né? É quando a criança faz aquele clique, é assim, né? E aí a coisa começa a acontecer de uma maneira muito veloz. E é algo interessante, né? Igual você está falando assim, é aí. Entra essa questão também da psicopedagogia, é a questão do tempo, né, Bianca? Cada criança tem o seu tempo de desenvolver. É claro que existe todo um processo para alfabetização, né? Tanto a alfabetização quanto o letramento. Mas a criança, só, né, por si só, cada indivíduo, cada sujeito tem o seu tempo de assimilar todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento, na verdade. Com certeza, a gente precisa respeitar o tempo. A gente entende que existem padrões, existem parâmetros que vão mostrar para gente se aquela criança está no tempo dela, mas existe a condição daquela aquisição vir de uma forma ok ou não, né, Ana? Ou se tiver muito aquém desse padrão que a gente aguarda, pode ser que realmente esteja acontecendo alguma questão nesse processo de aprendizagem. E aí a melhor coisa a ser feita é realmente procurar um profissional, fonoaudiólogo, para fazer essa avaliação. Exatamente. É claro que a gente precisa ficar atento, né? Eu sei porque, assim, aí agora eu vou falar não como psico, né, mas como mãe, o meu menino, o meu mais novo, ele quando começou a fase de falar mais outras palavras, ele tinha uma séria dificuldade de falar em encontros consonantais. VR, agora fugiu. VR, BR, banca, livro. E eu falei assim, gente, ele já vai fazer 6 anos. E eu comecei a ficar preocupada, porque realmente, aí entra o outro lado, né? E você fala assim, gente, mas já vai fazer 6 anos. E eu acredito que, né, apesar de já até manifestar aqui que a clínica Ser Humano está em peso aqui, sejam bem-vindos. Está em peso, eu estou super orgulhosa. Equipe de ouro maravilhosa. Beijo para todos. Muitas manifestações de carinho, viu, Bianca? Não sou a única que te admira, viu? Mas são amigos de uma estrada, bem longa e de reconhecimento de trabalho mútuo. É muito legal. Isso aí. Então, Fernanda Roy, grande psicopedagoga da nossa equipe também, maravilhosa. Gente, muita gente bacana. Enfim. Fique, Nath, também. Nath, seja bem-vinda. Tem até mãe de paciente meu aqui, tá? Carla, eu te vi. Isso é gostoso demais. E aí? Silvia, psicóloga, psicanalista e mãe de um paciente meu também, Silvia. Obrigada pelo crédito. Qualquer dia desse para fazer live comigo também. Até porque, gente, quanto que agrega esse compartilhar saberes, né, Bianca? É aquilo que você falou no início e é a minha frase também. Eu acho que o ser humano ele vai morrer aprendendo. Né? A gente tudo você descobre, fala, gente. E às vezes coisas que você já passou por aquele processo, de repente, ai meu Deus. Você redescobre, né? Isso é sensacional. Por isso que eu sempre gosto de falar, somos metamorfoses ambulantes e graças a Deus, né? Que bom que a gente repensa em cima dos nossos conceitos. Eu acho que nós temos muito mais em comum do que o nome, viu, Bianca? Porque a minha frase eu também preferida... acho. Eu ando esperando você correr das ostras, tá? Depois eu te falo. Olha só, viu, gente? Ô, gente... Vamos lá. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né, desse processo de alfabetização. O que você acha? Sim, podemos. Até porque, igual o que eu ia te perguntar, né? Porque tem gente que fica naquela ansiedade, igual eu estava falando com você. Meu Deus, é normal? Até quando que é normal? Mas ele engole o R, porque o menino engolia. Ele engolia o R, engolia o L. Aí ele já estava fazendo 6 anos e as crianças, a maioria da sala, da turminha dele, já estavam falando corretamente. Eu falei assim, meu Deus, isso vai gerar uma dificuldade, às vezes, na escrita.
né, na alfabetização, no letramento, como será isso, né? Então, assim, é bom você falar, porque você, como fono, você tem aí mais que crédito, né? Como você disse, uma longa estrada aí, sabe, né? Do processo melhor do que ninguém. Pois Ana, a gente tem como todo processo de desenvolvimento é muito estudado e a gente tem esses parâmetros de desenvolvimento justamente para poder acender a nossa luz de olhe lá, ou então pode ficar tranquila, tá indo tudo muito bem. Eu não aguento a Luciana, gente, que papo chique é esse? É minha irmã chiquérrima. É, mas existe sim, a gente espera que até os 4 anos de idade, 4 anos e pouquinho, dentro da nossa região aqui sudoeste, tá? Porque isso também varia de região para região. Algumas regiões têm esse processo um pouco mais lentificado, outras um pouco mais, né? Depende de como esses processos comunicativos se dão também, né? E a região sudeste é uma região que gosta, que é quente, que gosta de conversar, né? Questões sociais também, né? Eu acredito. Com certeza. Que a questão da alimentação, da nutrição, Minha mãe! desnutrição. Te amo, mãe. A mãe, vou me comportar agora. A minha mãe não consegue entrar na live do Instagram de jeito nenhum. A minha mãe entrou, vou me comportar mais, mas vou ficar mais séria. Que bom. De qualquer dia desse eu pedi ela para ensinar a minha mãe, porque ela se perde no Instagram. Bom. Vamos lá. E aí, o que acontece? Se a gente fecha esses processos, isso tudo é fruto de muito estudo, né, Ana? Sim. E aí, se a gente fecha esses processos fonológicos, até os 4 anos e pouco, a gente tem ainda em torno de 2 anos para a criança ganhar o que a gente chama de inferências metafonológicas. Isso tem um nome enorme, dificílimo, mas na verdade isso quer dizer pensar conscientemente sobre a linguagem, né? Quando você analisa que realmente existe uma vozinha ali que está te dizendo, olha, folha pode ser folha de árvore, pode ser folha de papel, folha de árvore pode ser verde, e aí a gente fazer assim, folha tem mais de um conceito, tem mais de um modelo, e folha tem um nome relativamente pequeno, mas uma folha de cartolina é grande. Então, assim, a gente fazer essas inferências, a gente está pensando sobre a linguagem. Quando a gente faz isso, a gente instaura também processos de consciência fonológica. Quando a gente se dá conta que a gente pode brincar com os sons, né? E que, por exemplo, lobo, bolo, são as mesmas letras, mas a gente troca as sílabas e elas viram outras coisas. Então, quando a gente tem maturidade fonológica pelos processos fechados, para que a gente consiga ter um tempo de pré-alfa, né, que é de 5 até 6 anos, assim, para a gente fazer essas análises e sínteses, a gente consegue um processo alfabetizatório mais eficaz, mais satisfatório, né? E por isso que a gente diz, vamos correr logo para que esses processos fonológicos se fechem, para que essa criança consiga fazer essas trocas sonoras mentalmente com os sons que de fato significam aqueles sons. Porque se eu falar balata ao invés de barata, eu posso achar que o R de barata é o mesmo L de lata, né? E aí isso vai me atrapalhar nos meus processos metafonológicos. Exatamente. E automaticamente também, às vezes, na escrita, né? Por que não dizer? Sim, né? Sim, e aí é quando a gente vê ensurdecimentos, né? Que são trocas muito comuns de D por T, de V por F, né? P e B, né? Também, né? P com B, porque a gente realmente não teve uma maturação desses processos para serem fechadinhos e ficarem organizados dentro da cabeça da criança, nesse processamento auditivo central. Isso. Ô, Bianca, e assim, claro que quando a gente trata de criança, né, gente, a gente fala que existe a
psicopedagogia, a fono, voltada para diversas áreas, inclusive para idosos. Mas quando se trata de criança, tem sempre o melhor jeito da gente ensinar, né? De um jeito mais leve. E aí a gente entra a famosa ludicidade, que eu particularmente sou apaixonada, que eu acho que é o melhor jeito de aprendizado que existe é através da ludicidade, né? E muita gente fica assim, gente, mas lúdico, né? O que é lúdico? O que vem a ser lúdico? Existe diferença entre brincar e jogar, né? Que a gente sabe que existe uma diferença. Então fala aí um pouquinho pra gente. Eu vou tentar elucidar um pouquinho e a gente vai trocando. Tô com um monte de gente que tem a ludicidade aqui, ó, aí assistindo a gente. Porque eu vou falar para você, equipe criativa tá aí. A ludicidade, ela é o processo de aprendizagem que a criança melhor entende, né? Se a gente pensar que a aprendizagem da criança na escola precisa ser feita pelo conteúdo formal, se a gente não levar isso para o lado lúdico, a gente tende a ter insucessos com esses processos de aprendizagem, né? Por quê? Porque a criança, ela desenvolve brincando, ela desenvolve vivenciando, ela desenvolve experimentando, experienciando qualquer coisa, né? Para ela entender que uma bola, a primeira bola que ela viu na vida dela, ela até chegar ao conceito total de bola, ela vai experienciar várias bolas, várias esferas, até entender o conceito real de bola. Então, para isso, como é que ela vai fazer? Rolando, chutando, jogando, né? E aí a gente vai incorporando a ludicidade para a memorização, firmação do conceito, ampliação da linguagem, né? E aí eu te digo que até os bichinhos, os bebezinhos, bichinhos, eles brincam muito, né? Um cachorrinho até os 2 anos de idade, meu Deus do céu, ele experiencia tudo dentro de casa. Ele morde tudo, ele rasga tudo, ele embola tudo. Por quê? Porque ele também está nesse processo da ludicidade para ele ganhar a bagagem dele. É verdade. E aí a gente... Pode falar. A gente não pode ignorar isso, né? A gente precisa entender que a ludicidade ela vem para que a criança possa entender o conceito de fato, né? E a vida, e o subjetivo, e tudo que contém a vida. A verdade é que, através da ludicidade, né, o brincar para a criança, até falo que brincar, uma frase que eu uso muito, brincar para a criança é coisa séria. Por que é coisa séria? No sentido que ela está livre para se expressar, inclusive, né? A diferença, inclusive, do brincar e do jogar, a brincadeira é um pouco mais livre, não tem regras. Contudo, ela, para a gente, enquanto psicopedagoga, e os psicólogos que estão aí vão dizer aí com certeza, ela consegue expressar mais sentimentos que muitas vezes está incutido. Né? Ó, a Luciana Frasco diz, o lúdico elabora. Exatamente isso. Exatamente. Exatamente isso. E possibilita, inclusive, a gente analisar e reconhecer aonde precisa, né, enquanto educador, né, enquanto ONU, as falhas que precisam, as arestas que precisam ser tratadas, né? Através da ludicidade, a criança faz a questão da ressignificação, né? Daquilo que ela vivenciou e que ela vai levar muitas das vezes até o futuro. Se eu não estiver enganado, acho que é Piaget que fala sobre isso, né? Sobre as duas facetas da ludicidade, né? Que é o passado e o futuro, né? Que ela absorve aquilo que ela entendeu, né? No passado, que ela aprendeu, teve contato em algum momento, ela reprojeta aquilo através de uma brincadeira do faz de conta, né? Igual a mamãe. Porém, ela também ressignifica aquilo para um futuro, que, ainda que inconscientemente, ela reproduz aquilo no futuro, né? Na verdade, tanto Piaget quanto Vygotsky, eles são parâmetros, né, de desenvolvimento
infantil e de ludicidade, de aprendizagem. Inclusive, eu sou vigotskiana, muito vigotskiana mesmo. Juliana Alves também, a gente chama Vygotsky de papai. Não, o papai diz isso, né? E aí, meu primo. E aí, ele estuda esses processos de desenvolvimento da brincadeira, né? Como de fato algo que precisa ser em etapas, ser ganho para que a criança consiga avançar né, no desenvolvimento da aprendizagem. Começa pela brincadeira no concreto, a brincadeira acessório-motora, né? Que ela é bem do concreto, bem da percepção, do tato e da experimentação. Depois disso, ela vai para a brincadeira simbólica, onde ela começa a trazer elementos imaginários. E isso linguisticamente é lindo, porque a gente tem uma fala que é completamente conectada por elementos imaginários, Sim. né? Não só do que a gente pensa, mas até a gramática, os conectivos, os artigos, os advérbios, eles são todos muito subjetivos, eles são abstratos. Então, a própria matemática, né, e tudo mais. Então, a gente precisa desse simbólico muito bem desenvolvido para que a gente evolua para as próximas etapas de brincadeira, e aí vem aquela brincadeira com regra, né, que a criança, lá perto dos 6 anos, ela começa a ter, que é a brincadeira do pique, né, que, eu sou o policial, você é o bandido. E aí, depois disso, a gente evolui ainda para brincadeiras que são mais acadêmicas mesmo. Eu esqueci o nome, me fugiu o nome agora. Depois da live eu vou lembrar, vou ficar. Aí eu mando escrito. Era isso! Se alguém lembrar o nome dessa etapa, a última etapa, eu vou ler aqui. Né? À medida que a criança vai desenvolvendo, ela consegue assimilar. Canô, beijo. Várias pessoas aqui manifestando. Gente, qualquer dia a gente faz uma super live com mais de um e a gente vai bater. Eu acho. Uma roda de conversa. O que você acha? Vamos compartilhar saberes, né? Experiências, que é super gostoso, né? E eu vi, né? Eu pude. Não tenho ideia do tema. Ainda aqui de forma online, né? Um pouco do seu trabalho. E eu, assim, fiquei ainda mais encantada porque você traz isso mesmo, lúdico, para dentro das suas sessões, o tempo todo na brincadeira, e é perceptível a evolução, né? Da criança, aquelas dificuldades que às vezes ela tem na fala, e que, como a gente falou, automaticamente, muitas das vezes evolui até para escrita, né? Em alguns casos, né? E como evolui através da brincadeira, né, o Bianca? Muitas das vezes, até a criança, ela, quando chega para terapia, ela tá eu tô com uma paciente agora que tá voando, ela descobriu o fonológico. E aí, não é a fono que faz milagre, não, é que o fonológico, ele é fantástico, entendeu? Ele é realmente uma ferramenta de decodificação e de alfabetização incrível. Tudo bem, eu sou fono, eu sou puxa-saco do sistema do método fônico, sim, eu sou. Mas é porque eu vejo a coisa acontecer. Eu tenho uma mãe aqui que está participando ativamente, que é a Carla, que quando ela trouxe o filho dela, ele tinha uma fala completamente ininteligível, e isso vinha tudo para escrita. E quem vê o filho dela hoje, e ela me mandou um vídeo há um tempo atrás, do Arthur há uns 2 anos. Falei o nome, Carla, desculpa. O Arthur, há uns 2 anos atrás, quando a gente começou o trabalho com ele, e ele falava tudo muito, muito embolado, era ininteligível. E aí hoje a gente vê ele todo maduro, todo escrevendo super bem, sabe? Elaborando piada, e a gente fica muito orgulhosa do que o fonológico fez na vida dele. Isso, e é gostoso você ver e perceber a evolução, né? Eu comecei contando a experiência do meu filho,
E aí coincidiu que eu estava fazendo o estágio, e aí tinha uma fono, e eu perguntei a ela, né? Ela disse, Ana, faz uns exercícios igual Brasil, que ele não conseguia falar Brasil, ele falava Brasil. Aí ela falava assim, Brasil, 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 até depressa. Quanto mais rápido ele conseguir. E ele ficava no banco, segurava os dois lados assim do banco, do carro, né? No meio da cara, com a cara assim, colada na minha, Brasil, 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 Brasil. Aí um dia que ele mesmo, tipo assim, ele parou, tipo assim, saiu de novo, ele não conseguia. Aí ele começou de novo, Brasil, 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 Brasil. Aí ele, mãe, de novo. Aí ele conseguia. Gratificante. Eu falo que não tem preço que pague a gente perceber a evolução, né? Eu também, quando eu não podia, né, atender ainda, mas eu dava aula particular, então você traz alguma coisa, bagagem do seu conhecimento. E aí eu recebi uma criança disléxica. E ela tinha sérias dificuldades de ler. Ela não conseguia ler. Escrevia muitas das vezes até corretamente, mas na hora que ler, ela não conseguia ler. E ver a evolução daquele ano, que foi justamente o ano da formação, e eu trouxe, né, a ludicidade, com o jogo da memória silábico, a gente vai inventando, na verdade, a mente da gente fica bem mais criativa, né? Até o... E aí, tudo que a gente faz com afeto também, as coisas tendem a dar mais certo, né? A grande verdade é, sem afeto a gente não anda para lugar nenhum. Com certeza, com certeza. E aí você vê a evolução, eu acho que é isso que faz a educação, né, o aprendizado, virar uma areia movediça, porque você quer mais, você quer ver mais isso, né? Quer poder ajudar e, ao mesmo tempo, você aprende muito, né? Porque eu percebia que também não existia uma fórmula, né? Às vezes, naquilo que você aprendeu, porque, na verdade, existe um distanciamento naquilo que você aprende, às vezes, na faculdade, para a realidade. Existe um distanciamento. Mas, ao mesmo tempo, você vê e fala assim, olha, não existe fórmula mágica, porque cada indivíduo é um. Porém, se existe alguma coisa que deu certo, foi porque alguém testou. Então, assim, a gente precisa ir estimulando literalmente, né? E aí, nesse momento de pandemia que a gente vive hoje, a gente vê, às vezes, alguns pais meio descabelados, né? Eu não sei se em Rio das Ostras as coisas já estão começando a normalizar. Mas eu, no início, agora também aqui deu uma melhorada, eu recebi muita procura porque os pais estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Eu falei assim, gente, fica tranquilo que eu vou trazer uma pessoa na live que vai dar altas dicas para esse processo, né? E porque a gente sabe que a gente tem os exercícios próprios que podem incentivo. E exercícios que nada mais é que são brincadeiras. Que às vezes, muitas vezes, aos olhos dos pais, é uma simples brincadeira. Mas que tem toda uma situação. Mãe desesperada, presente. A Nath se manifestou aqui. Se manifestou aqui, ela está descabelada. Ela de vez em quando ela me manda uns áudios também. Eu não estou dando conta. Mas faz parte, né? Até do aprendizado, né? Tanto dela como mãe. É tudo um aprendizado. Mas bora para tudo um aprendizado, com certeza. Perdão, não te ouvi. Não, tudo é um aprendizado, com certeza. Bora para as dicas, Bianca. Compartilha com a gente aqui, porque assim, eu fiquei apaixonada. As dicas de uma live que eu vi com a Juliana, não foi? Foi com a Juliana Alves, mediano, que inclusive está me devendo o retorno, né? Que eu que vou mediar ela. Aí eu quero desafiei ela e ela até hoje ela tá me enrolando, mas a gente vai fazer. Então me fala as dicas, vamos lá. Então, quando a gente fala desses processos fonológicos e sobre a ludicidade, sobre tudo isso que a gente falou, né, até agora, a gente entende que algumas brincadeiras que são verbais e que são musicais, né,
e que são corporais, são afetivas, elas contribuem positivamente para que a criança melhore essas inferências para a leitura e escrita. E a gente tem habilidades auditivas específicas, né? E quando a gente faz algumas brincadeiras, a gente estimula uma ou mais habilidades juntas, né? A partir dessas brincadeiras. Por exemplo, a gente tem uma habilidade chamada atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? Muitas dessas habilidades o nome se autoexplica, né? É a capacidade que a gente tem de ouvir e selecionar o estímulo que nos interessa. Então, quando a gente coloca uma brincadeira de dança das cadeiras e pode ser feita ou com a música e parou a música e a criança tem que sentar e ela tem que ficar naquela seletividade do som, não som, ou então na música, quando ao ouvir um apito, ela tem que sentar, então ela tem que ficar selecionando o que é um som, o que é o outro som do apito. Quando a gente brinca de vivo morto, que a gente coloca o corpo para poder auxiliar a gente nesse processo da habilidade auditiva, a gente está trabalhando a atenção auditiva seletiva. Outra habilidade que a gente tem auditiva que muito nos interessa é a localização sonora, porque a gente precisa saber de onde o som está vindo, né? Se da frente, de trás, exatamente de qual distância, né? Então, eu não sei se vocês aí em Minas conhecem, mas existe uma brincadeira por aqui que a gente faz chamada Marco Polo. Bom, que a gente tapa a vista e aí as crianças em volta, a gente tem que falar marco, e aí a criança falar polo. E aí esse polo veio de cá, e aí eu vou até ela de olhos vendados, e ela não pode, ela pode até correr e tal, mas eu tenho que pegar ela. Né? E aí isso Não, eu lembro daquela do Senhor Caçador, né? Que a criança fica baixadinha, prestar bem atenção quando o gato miar. Aí você tem que depois descobrir de onde vem o miado do gato. Gato mia. Gato mia é mesmo processo. A Lu tá falando que Marco Polo me dá agonia. E eu não sei nem quem fica mais agoniado, quem tá falando Marco ou quem tá falando Polo. Eu imagino. Eu nunca brinquei. Mas dá muito nervoso. Fica para brincar com os meus. Vou brincar, vou usar essa dica. Exatamente. Gato mia é excelente para isso. Com certeza. A gente tem a discriminação sonora. O que é a discriminação sonora? É a gente saber de qual... Não é só a gente entender e selecionar um som ou outro som. É a gente saber de qual som se trata. Uhum. Que som é esse? Esse som é igual àquele? Esse som é diferente do acolá? Né? Então... a gente pode também utilizar a dança das cadeiras para esse tipo de atividade, quando a gente fala assim, olha, só vai poder sentar nessa música, vamos supor, borboletinha, toda vez que falar toda vez que falar chocolate. Entendeu? Aí, aí depois você troca, toda vez que falar fazendo, e aí a criança vai trocando. Mas o que? Eu faço também um jogo da memória sonora, que eu coloco várias bolinhas, né? Eu coloco materiais que fazem diferentes barulhos lá dentro e a gente tem que fazer um jogo da memória só com som. O fechamento auditivo. O que é a closura auditiva? Isso aqui, ó. Preciso ouvir isso? É isso aqui que eu preciso ouvir. Né? Então, eu fecho, assim como a gente faz no visual, eu tô aqui olhando para você, para que a gente não se perca no assunto, a gente faz isso com a audição também. E aí, telefone sem fio, falar, ou cantando com uma vogal só, sapa na lava, pá. Né? Essa a gente tá fazendo. A gente tem que fazer essa atenção total ao que se ouve para poder sair certo, né? Uhum.
Quando a gente vai para estimular a memória auditiva, a gente quer que ele retenha aquela informação da memória de trabalho, né? Não é a memória retrógrada. A memória retrógrada a gente trabalha em linguagem em outra situação. Quando a gente está falando de memória auditiva, a gente está falando dessa memória de trabalho, que a gente vai falando, ó, eu fui ao mercado e comprei café. Ana, você foi ao mercado, comprou, aí você fala café e maçã. Aí eu volto e digo, eu fui ao mercado, comprei maçã, café, maçã e tal, né? Até que a gente se embole, como eu me embolei agora nesse início, já perdi. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Aqui, É. onde está a chave de Roma? Não sei se vocês já olharam aí. Não. Onde está aqui, não, aqui está, onde não? Aqui está a chave de Roma. Aí você vai passando. Roma tem uma rua, a rua tem uma. Você vai acrescentando para memorizar, né? Através da Exato. É isso. história, né? Toda literalmente, né? A cronologia da história. Isso. Ó, depois você me manda isso que eu gostei. Na época, Tem um jogo que é de 1900 antigamente, mas não é da minha época, eu sou super novinha, né? Que se chama Gênios e que também faz essa coisa da estimulação da memória visual e auditiva. Da gente ir somando aqueles sons, né? Deu saudade, né, Natália? não, a gente brincava muito de chave de Roma. Eu, a Nath e a turma de crianças da igreja. Eu não sei se ela tá aí e eu não sei se é a mesma Nanda Freitas, que eu vi que ela tava aí, se é a minha tia. A tia Fernanda brincou muito com a gente. Porque Vanessa. era líder do Ministério Infantil e aí tocava a gente em roda e além de tudo ainda tinha um objeto que significava a chave de Roma. E a gente não podia deixar o objeto cair também. Você tinha que prestar atenção. Se você deixasse o objeto cair, estava fora. Gente, eu preciso dessa brincadeira agora. Depois você me passa ela toda. Ela é maravilhosa, muito gostosa. Preciso muito. Bom, quando a gente vai tentar estimular a figura fundauditiva, a gente precisa entender que existe um ruído e existe o que a gente precisa retirar desse ruído para a gente elaborar, para a gente ouvir, processar, né? Então, quando a gente entende que a gente está numa sala de aula, tem o ventilador que está ligado, tem as crianças que estão lá correndo no recreio, e que a gente precisa focar e retirar de tudo a informação que a gente precisa, né? Então, o que a gente pode fazer para poder brincar? Assim, a gente pode colocar uma professora num lado, ou um adulto num lado da sala, ou outro do outro lado, e ao sinal de um apito, elas vão falar duas palavras diferentes, né? Uma vai falar uma, a outra vai falar outra palavra. E aí, vai falar assim, o que fulana de cá, do lado de cá, disse? E aí a criança tem que saber o que foi falado do lado de casa, mesmo entendendo que do lado de lá foi falado outra coisa. Olha, né? Essa aí é difícil, tá? Isso a gente faz muito na avaliação do processamento auditivo central, que eles dão um estímulo dicótico, né? Que a gente chama, é um estímulo aqui, outro estímulo aqui. Uhum. E aqui, quando fala copo, aqui fala bode. E você tem que falar as duas, e é um negócio muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acredito. Eu não sei como é que está no tempo, Ana. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente vai ter que ir caminhando para encerrar. Faltam pouco menos de 5 minutos. Nós vamos ter que marcar outra live. Poxa vida! Porque senão a gente não vai conseguir salvar, né? Eu não posso passar por isso sem falar de rima. Tá? Adoro rima! A gente rima tudo. Tudo a gente brinca. Ó, a gente passa a bola e fala assim, ó, vamos falar palavras que rimem com avião. Plantação, violão, caminhão. E aí, quem não acha uma rima para a palavra, sai. A gente diminui o grupo.
A gente faz muito esse tipo de jogo coletivo lá na clínica A rima é também. ótima, ela é ótima. E estimula também até a variedade do vocabulário da criança. Isso Exatamente. eu gosto muito. Meu menino mais velho, porque eu até comentei com você que eu escrevo poesia, né? Cris, Bia é cara de pia, Bianca é cara de pelanca, né? Agora! Desse jeito, assim. Mas aí, na hora que eu contei pra ele, ele não sabia, né, que eu escrevia poesia, aí ele virou pra mim e falou assim, eu também quero escrever. E aí, de vez em quando, ele chega, mãe, que rima? Alessandro, querido, Aí eu falei assim, você tá lendo, meu filho? Leitura vai te ajudar a ampliar o seu vocabulário. Mas aí eu vou com certeza. palavras. Aí, de vez em quando, ele fala, essa palavra eu não conheço. Mas não vamos pesquisar, porque o celular não é só para poder ficar jogando joguinho, né? Vamos pesquisar, vamos tentar descobrir, né? Porque eu falo muito isso com eles. Eu falo, gente, celular demais, televisão demais, atrasa o nosso É. tempo. É claro que está no nosso meio, a gente entende que está no nosso meio, mas a gente precisa fazer um uso saudável disso, né, Ana? Isso não é inquestionável. Alessandro, querido coordenador de saúde mental, um grande parceiro de trabalho no município, obrigada, tá? É, Então, não posso também deixar de falar do trabalho com as sílabas. Por quê? Porque a gente vem numa construção e numa desconstrução que vem da frase para a palavra, da palavra para a sílaba, da sílaba para o som. É. Né? A gente vai seccionando e ficando cada vez menor para que a gente chegue lá no fonema. Então, a gente trabalha muito as sílabas e aí tem aquele joguinho do... Eu fui ao Japão. O Japão tem 2 sílabas. E o que eu comprei no Japão? Eu fui ao Japão e comprei uma bola. Você foi ao Japão, comprou o quê, Ana? Essa eu já brinquei. Eu fui ao Japão e comprei um mapa. Comprou o mapa. E aí a gente vai falando, né? E aí vai fazendo esse processamento de sílabas. Aí a gente pode viajar também para Bolívia. Fui para Bolívia. E aí tem 3 sílabas e eu fui para Bolívia e eu comprei uma boneca. Eu fui para Bolívia e comprei uma carreta. Comprou, né? Se a gente viajar para Alemanha, você compra o quê? Ai, meu Deus, se eu viajar para Alemanha, eu acho que eu compro uma picanha. Ainda remenda. Não, picanha você não compra, porque picanha rima com Alemanha, mas não tem 4 sílabas. Uma só aqui, rima com. Luciano rima com banana. Eu fiquei com a Alemanha, não rima. Não, gente, esquece Não, isso. Mas eu compro um chocolate. Verdade. Eu compro na Alemanha, caramba, eu compro uma janela. Não, janela tem 3 sílabas. 3 sílabas, Alemanha. Não, então, não, Alemanha. é verdade. 3 sílabas, não, ela é polissílabas. Eu compro. É polissílabas, né? Ou você vai considerar. Eu sei que também ao vivo assim não é fácil, não, né? Você vai comprar. É mais fácil para mim que trabalho com isso. Mas enfim, agora eu fui avisada que a gente está realmente no tempo limite. E obrigada, Lu, por estar mediando o tempo, que você sabe que eu sou É verdade. meio perdidinha no tempo. Bicicleta, ó. Natália comprou uma bicicleta lá na Alemanha, comprou assim. Gente, queria agradecer do fundo do coração. São pessoas muito queridas que estão aqui com a gente. Eu acho que eu falei isso o tempo todo, porque realmente é um reconhecimento de trabalho de vida dessas pessoas comigo. Todas elas sabem o quanto eu sou feliz em ser fonoaudióloga, que para mim não é sofrimento nenhum, eu trabalho com o maior prazer do mundo. E queria agradecer demais, Ana, o convite, porque toda vez que alguém me chama para falar de fonológico, me chama para poder falar de diversão, me chama para falar de vida, de linguagem, que é tudo que eu amo, né? Falar. Então, muito obrigada. Verdade. Eu que tenho que te agradecer, Bianca, porque o quanto conhecimento que você passa pra gente e a espontaneidade, principalmente o amor, pra gente é perceptível. E as pessoas reconhecem isso em você. Porque o tempo todo as meninas comentando, né? Nossa, a Bia é top, a Bia. E
quando as pessoas conhecem o trabalho que a gente faz e faz com amor, né? Hoje também eu recebi um reconhecimento e eu fiquei muito feliz, porque é isso, quando a gente faz com amor, as coisas fluem, na verdade, né? É notório, né? É notório, as coisas acontecem. Bianca, muito obrigada. E a todo mundo que esteve presente aí na clínica, gente, perdoem, é um absurdo isso, né? Mas Amo vocês todos. eu Gente que fiquei mora muito de emocionada. verdade no meu coração. Acho Ana, obrigada. Salva aí a live para poder a gente ver Não, com depois, tá? certeza, gente. Eu vou salvar e normalmente eu subo ela pro meu canal no YouTube também, porque é uma forma de quem às vezes não consegue acessar, não tem Instagram, mas tá no YouTube, todo mundo vai ver e vai conhecer aí o trabalho, né, da Bianca e da equipe, né, que de uma certa forma apoiou aqui, inclusive deu aqui umas dicas, né, ferradura, bicicleta. Sim, sim, sim. Eles adoram. Quando a gente vai fazer essas brincadeiras, eles adoram. Eu acho que eu Então fiquei tá muito bom. emocionada. Um beijo grande. Salva aí. Gente, boa noite, bom final de semana, né? Sexta-feira tá chegando aí. Bom fim de semana Verdade. pra todos vocês, gente. Tchau. Pra nós. Beijo, tchau, tchau. Tchauzinho.